Olá, o TV Câmara Entrevista está no ar. No programa de hoje, nós vamos falar da LGPD, a nova Lei Geral de Proteção de Dados. A legislação foi aprovada em 2018 e entrou em vigor no segundo semestre do ano passado. Para falar desse assunto, recebemos de forma virtual o advogado Juliano Madalena, especialista em Direito Digital. Também participa da nossa edição o professor Jefferson Campos Nobre, doutor em Ciência da Computação pela URGS. Eu começo saudando a presença dos nossos convidados e, de imediato, eu peço para o Juliano nos explicar o que motivou a criação dessa lei. Olá, Juliano, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Basicamente, o que motivou a criação dessa lei são dois suportes, digamos, sociais muito importantes. Um primeiro é a proteção do indivíduo, né, da proteção dos seus dados pessoais, seja no ambiente virtualizado ou inclusive no ambiente físico. Mas também há um segundo suporte de sustentação e de criação legislativa que é muito importante nós destacarmos, que é a possibilidade do tratamento dos dados pessoais por parte dos chamados agentes de tratamento. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que tenha o indivíduo titular de dados pessoais como pessoa central nesse processo de tratamento de dados, também viabiliza o tratamento. Ou seja, nós estamos em uma realidade estruturada na chamada economia da informação e o principal ativo dessa economia da informação são os dados pessoais. Naturalmente, nós precisamos encontrar, portanto, um equilíbrio entre a proteção do indivíduo titular dos dados pessoais, mas ao mesmo tempo viabilizar que as empresas e interessados, como o próprio Estado, em realizar o tratamento de dados pessoais, possam tratá-los de forma segura e também lícita perante o direito. Então, são esses dois pilares que sustentam e motivaram a criação da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Agora, Jefferson, falando na prática, o que muda na forma como as empresas tratam ou manipulam os dados? Como era e como fica a partir de agora? Olá, Jefferson, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Olá a todos, também gostaria, Juliano, de agradecer o convite. Acho que esse espaço é muito importante para discutir uma legislação que tem impacto muito relevante, né, como também o Juliano bem colocou. Bom, assim, tem diversas modificações, né? A lei, ela descreve com mais detalhes, especialmente a parte de governança, mas ela basicamente descreve quais operações que são realizadas por esses entes que eles operam os dados, de forma que isso seja feito, então, respeitando a proteção dos indivíduos, né? Então, esse é o ponto principal. E isso, então, em termos práticos, significa que as organizações elas vão precisar, além de mecanismos computacionais que permitam que essas operações sejam realizadas dessa forma, e existem vários desses mecanismos, mas eu gostaria de ressaltar também que existe um aspecto cultural e um aspecto também das pessoas diretamente relacionadas que operam sobre esses dados. Então, basicamente, acontecerão, né, modificações, já devem ter acontecido nas empresas que estão preparadas, né, modificações que são tanto em mecanismos computacionais, mas também na própria cultura, nas capacitações que são feitas nas organizações e, por fim, de forma mais assim, abrangente em toda a cultura organizacional frente à segurança que deve ser aplicada nas operações que consideram dados pessoais. E, professor Jefferson, falando da capacitação das empresas, elas devem investir numa política interna para auxiliar os funcionários a criarem um padrão na hora de fazer o processo de tratamento de dados? As empresas estão preparadas para essa nova lei, já que ela vem sendo discutida há muitos anos, até décadas, teve uma evolução a partir do Marco Civil da Internet. As empresas estão preparadas para essa nova lei? Boa pergunta, assim, né? Na verdade, o que se acredita, né, pelo que é divulgado, inclusive pelas interações que nós temos como academia com outras organizações, é que as empresas elas têm graus diferentes de preparo em relação à LGPD. Então, o que potencialmente deve acontecer
nos próximos meses e anos, nós podemos verificar diferentes graus de preparação e, em função disso, diferentes incidentes de segurança que possam acontecer considerando a LGPD. Então, foi dado, no meu entendimento, um tempo razoável, acho que o Juliano pode depois comentar isso pela via do direito, mas tecnicamente eu considero que o tempo que foi dado de preparação, né, até agora poderem ser aplicadas sanções, foi um tempo adequado, e as empresas então usaram esse tempo para se prepararem, para ficarem adequadas com a legislação. Elas, enfim, elas devem estar num estado pelo menos assim razoável em termos do compliance com a LGPD. Então esse é o meu entendimento técnico, né? Então o que deve acontecer e isso também já é visto no mercado, e algumas empresas que não usaram esse tempo e agora se dão conta que são suscetíveis a essas sanções, estão procurando, assim, de forma talvez mais desordenada, empresas de consultoria ou outros fornecedores para tentarem, então, implementar soluções que permitam a adequação ao LGPD. Então, com base nesse raciocínio do professor Jefferson, eu pergunto para o advogado Juliano Madalena se as empresas estão preparadas juridicamente para enfrentar essa nova etapa a partir do lançamento da LGPD aqui no Brasil. O professor Jefferson destaca uma questão muito relevante em matéria de segurança da informação, de proteção de dados no cenário brasileiro, que corresponde justamente ao aspecto comportamental e cultural. Nós, brasileiros, diferente do europeu, que foi aquele povo, digamos, que deu origem à proteção de dados pessoais que nós utilizamos agora no direito brasileiro, temos um comportamento um tanto quanto diferente na forma como nós observamos e nos relacionamos com os nossos dados pessoais. Portanto, por mais que nós tenhamos ferramentas técnicas e também instrumentos jurídicos disponíveis, há aqui um desafio muito relevante no que diz respeito ao comportamento. O brasileiro, culturalmente falando, ele divulga os seus dados pessoais com uma facilidade muito grande, ainda que nós também tenhamos práticas de captura de dados pessoais por parte de aplicações de internet e também de fornecedores no espaço físico. Nós temos uma cultura de liberação, de fornecimento desses dados de uma forma unilateral, ou seja, sem a necessidade de provocação daquele que trata. Então, quando você pergunta se as empresas estão preparadas, nós devemos observar uma importante necessidade de virada cultural, e essa virada cultural ela parte do indivíduo, mas também das empresas, ou seja, as empresas precisam observar uma oportunidade de negócio, que é utilizar dados pessoais para o seu ativo e seu core business, eventualmente, mas também verificar que, se não pelo comportamento institucional de determinadas empresas, elas vão ter que se adaptar e ter que atender ao tratamento de dados pessoais lícito, em razão da legislação que você ressalta, que a partir de agora nós temos aí a possibilidade do manejo e da aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento dessa moldura lícita que ela estabelece para a sociedade brasileira. Agora, Juliano, você falou nessa cultura do brasileiro no compartilhamento de dados pessoais, na facilidade de liberação de dados pessoais dos brasileiros. Então, existe alguém que fiscaliza? Foi criado um órgão específico para fiscalização a partir da criação da LGPD? Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou a figura da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está composta com a sua diretoria, conselheiros, e fundamentalmente tem como objetivo principal a fiscalização, a aplicação de sanções, a conscientização também social a respeito do tratamento de dados pessoais. Então, nós temos assim uma entidade que possui o foco acerca dessa matéria agora na estrutura executiva do Brasil. Entretanto, é importante observar que, em matéria de tratamento de dados pessoais, considerando que o uso desses dados, na sua grande maioria das vezes, será realizado para fins de mercado, ou seja, dados pessoais de consumidores, nós temos também no direito brasileiro a possibilidade de um compartilhamento de competência na fiscalização
do tratamento de dados pessoais. Ou seja, nós também podemos dizer que se soma à ANPD os PROCONs municipais, estaduais, a Secretaria Nacional do Consumidor, o próprio Ministério Público, os Ministérios Públicos estaduais e também a Defensoria Pública. Ou seja, em virtude dos dados pessoais serem utilizados para fins de mercado de fornecimento de produtos ou serviços, nós temos essa figura do consumidor que acaba por atrair um sistema de proteção do consumidor que no Brasil é um sistema extremamente maduro e eficaz, e aí nós vamos poder observar, digamos, uma atuação conjunta. Inclusive, a ANPD recentemente firmou parceria com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, na intenção justamente de aproximar essas duas matérias e juntas poderem fazer esse trabalho de fiscalização e, eventualmente, aplicação de sanção em matéria do consumidor. E durante as pesquisas feitas sobre o tema, nós podemos observar que a ANPD ela pode solicitar relatórios para saber como anda o processo de tratamento de dados da empresa. Então, professor Jefferson, como as empresas podem se prevenir de maneira prática na criação de processos, de conteúdo, para que esses relatórios sejam os mais transparentes possíveis? Que essa é uma grande pergunta, assim, né? Na verdade, todo um arcabouço que existe hoje dentro da computação, que permite, por exemplo, o levantamento de dados sobre operações que são realizadas, ele pode colaborar, né, então, na geração desse tipo de relatório. Eu acho que algo que é importante salientar é que as estruturas computacionais, né, os mecanismos que permitem que sejam realizados tais relatórios, eles não são tecnicamente tão complicados, assim, na maior parte dos casos. No entanto, o que acaba acontecendo é uma necessidade mais de adequação desses mecanismos para gerar relatórios sobre o processamento de dados pessoais. Então, na própria lei, ela cita, por exemplo, a ideia de banco de dados, né, essa estrutura, esse conjunto de dados organizados que enfim, né, as diferentes entidades possuem para diversos fins, por exemplo, fins comerciais. A questão é utilizar, por exemplo, esses bancos de dados que as empresas já têm de uma forma que seja possível verificar quais são as operações que são realizadas sobre dados pessoais, né? Então, isso já é feito, vou dar um exemplo, né? Existem normas, por exemplo, em relação à operação de dados de cartão de crédito. E nessas normas há, né, considerações sobre relatórios que devem ser produzidos, sobre transparência de informações, né, de forma bastante semelhante ao que propõe a LGPD. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que a dificuldade computacional para a geração de tais relatórios talvez não seja o grande problema. Mas, por exemplo, nós podemos nos perguntar, numa via mais administrativa, mais de processo das organizações, se elas sabem exatamente quais são os processos que estão relacionados com a operação de dados, né, com a transformação, com, né, esse tipo de ideia que está mais relacionada com a própria operação, né, da empresa, com a forma com que ela opera, talvez muito mais quais mecanismos computacionais ela possui. Isso talvez eu acho que seja um ponto que muitas vezes não é claramente colocado, assim, né? Existe uma necessidade das empresas entenderem exatamente quais operações são relacionadas com os dados pessoais que elas possuem. E isso talvez não seja tão evidente quanto parece à primeira vista. Se nós pensarmos em empresas que possuem uma maior complexidade de suas operações, isso fica mais evidente. E também existe uma questão que eu acho que é bem relevante nesse sentido, que é a transferência desses dados. Então, quando ocorre transferência em mais de uma organização, o que potencializa o problema, tanto na via tecnológica, mas especialmente na via legal. Então, assim, eu entendo que compreender claramente, né, e eu já comentei sobre isso, né, a própria legislação fala sobre a questão da governança, né, claramente qual é o caminho que os dados têm dentro da organização, tanto na sua operação, na sua coleta, né, no armazenamento. Isso talvez seja o mais complicado, especialmente em organizações que têm uma maior complexidade.
E, professor Jefferson, as pequenas empresas também podem sofrer punições da LGPD, né? Então, para aquele pequeno empresário, é possível exemplificar um caso para que ele possa saber se ele, na empresa dele, faz ou não o tratamento de dados? Porque, às vezes, um simples cadastro de clientes ou até um cadastro de funcionário pode entrar na LGPD, correto? Sim, eu vou fazer um gancho também assim no que o Juliano comentou anteriormente, né, sobre da nossa cultura. Então, realmente, né, eu imagino que o Juliano estava mencionando a LGPD, ela é bastante baseada em uma legislação europeia chamada GDPR. E realmente nós temos uma cultura completamente diferente. Então, vou dar um exemplo bem simples, né, num cadastro para realizar uma compra, por exemplo, onde são coletados dados como CPF, data de nascimento, né, esses dados assim de cadastro. Então é um cadastro bastante simples e que talvez para uma pequena compra de fato não seja assim, algo assim, extremamente necessário. A questão é, se esses dados forem coletados, né, esse pequeno comerciante, por exemplo, ele se torna responsável pela operação desses dados. E eu acho que um caráter importante para considerar também, que assim, que talvez não fique claro à primeira vista quando se fala de LGPD, é que nem sempre a questão está relacionada diretamente, com, por exemplo, com a operação desses dados pelo ente que fez a coleta. Né? Então, talvez esse pequeno comerciante ele fez a coleta, né? Ele, por exemplo, pediu o consentimento sobre os dados que estão sendo coletados, só que ao armazenar, por exemplo, esses dados, ele não faz de uma forma adequada e esses dados, por exemplo, são vazados ou mesmo são roubados através de um atacante pela internet. Ele também, nesse tipo de caso, ele pode receber sanções. Então, observe como um exemplo muito pequeno e que talvez para a cultura brasileira não seja algo tão relevante, assim, eu estou fornecendo meus dados para fazer essa pequena compra, o que pode acontecer comigo? Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer o vínculo entre uma situação dessa, onde eu forneço meus dados, e, por exemplo, daqui a algum tempo, através de um incidente de segurança, esses dados podem ser utilizados, por exemplo, para realizar uma fraude no meu nome. Então, esse vínculo que claramente precisa ser discutido, né, pela sociedade, para que, enfim, se aumente a cultura sobre a nossa privacidade, enfim, ele chega em praticamente qualquer tipo de comércio que opere com dados pessoais. Então, talvez, nesse tipo de caso, esse pequeno comerciante, quando ele tenciona essa ideia, né, de possuir esses dados, esse cadastro e esses dados, ele deve agora levar em conta que, sim, ao coletar esses dados, ele vai estar implicado em diversas responsabilizações. E talvez em alguns casos, eu diria, né, acho que o Juliano muito bem coloca sobre a importância, né, da informação na modernidade, né, isso é bastante evidente, mas em alguns casos eu acredito que talvez um pequeno comerciante, ele talvez possa prescindir desses dados para evitar, por exemplo, ter que respeitar a LGPD. Perfeito, perfeito. Agora, Juliano, eu lhe pergunto se esse compartilhamento de dados ficou realmente mais restrito, mais criterioso e quais os tipos de sanções que as empresas e até mesmo os pequenos comerciantes, no caso que o professor Jefferson citou, podem sofrer a partir de agora. Olha, basicamente nós não falamos assim em compartilhamentos restritos, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela fornece um cardápio, digamos, de opções para aqueles que tratam dados pessoais escolherem sobre qual fundamento, sobre qual base legal estarão apoiando as operações de tratamento. Então, basicamente, o conceito de tratamento de dados pessoais, o conceito jurídico, é um conceito extremamente amplo. Veja, se você simplesmente ter acesso a algum dado pessoal, perante a lei, isso já é uma operação de tratamento. Então, tudo aquilo que você tiver relacionado à condução de dados pessoais estará inclinado à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Para que você possa fazer esse tratamento de uma forma lícita, legal, você deve escolher uma das bases legais que a Lei Geral de Proteção de Dados
nos traz. O consentimento é uma das bases legais, inclusive, mais difíceis, porque você precisa extrair um consentimento do titular de uma forma clara, transparente e ostensiva. Ou seja, não adianta você simplesmente colocar em letras miúdas que você está coletando dados pessoais para determinadas finalidades, mas você deve informar e deixar o titular ciente de uma forma muito ostensiva que os dados pessoais estão sendo coletados, quais são os dados pessoais, para qual finalidade, e aí você colocar, digamos assim, uma moldura muito lícita na operação de tratamento. Portanto, outra base legal é o próprio contrato, ou seja, uma relação contratual, e pode promover o tratamento de dados pessoais, inclusive a base legal relacionada para a administração pública. Bem, superado esse tratamento considerado lícito, aqueles que não estiverem, digamos, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, dentro desse escopo de licitude que ela nos informa, estará sujeito a sanções previstas na lei, como advertência, multa e a própria suspensão das operações relacionadas ao tratamento de dados, e esse controle, como nós referimos, pode ser realizado pela NPD, em conjunto com outros órgãos de controle em matéria de direito do consumidor, e inclusive a responsabilidade, para além dessa responsabilidade administrativa, uma responsabilidade civil. Ou seja, nós estamos falando em indenizações. Indenizações essas que aqueles sujeitos que se sentirem lesados diante de um tratamento ilícito ou diante de um vazamento de dados pessoais poderão, portanto, perseguir no judiciário este agente infrator que lhe causou dano. E, de igual forma, o Ministério Público e as entidades de controle poderão promover ações civis públicas, considerando aí o escopo de coletividade, quando assim houver. Então, nós temos vários mecanismos de controle em matéria administrativa, que inicia, portanto, como a advertência, multa simples, multa diária, bloqueio de dados pessoais, eliminação de dados pessoais promovidos pela ANPD através do, digamos, agente infrator da empresa que não observar, e também nós temos a possibilidade, a Lei Geral de Proteção de Dados traz um sistema de responsabilidade civil que viabiliza, portanto, as chamadas ações indenizatórias. Essas ações indenizatórias, elas podem buscar a reparação pelo dano material eventualmente causado, assim como o possível dano moral. Agora, caso alguém tenha acesso aos dados que foram fornecidos para uma determinada empresa e esses dados sejam vazados, é justamente essa primeira empresa que fez a coleta que pode sofrer algum tipo de sanção, ou seria a organização que se apropriou dos dados? As duas situações. A primeira empresa, nós vamos ter que observar o que levou a este vazamento de dados pessoais. Mas, fundamentalmente, não pode ocorrer o vazamento de dados pessoais, seja por força de terceiro, ou seja, quando a empresa ou entidade que trata dados pessoais ela é objeto de um ataque de terceiro, né? Isso não pode acontecer, por isso a importância de medidas jurídicas e técnicas, principalmente, e ela será, sim, responsabilizada administrativamente e também poderá ser responsabilizada através dessas ações específicas. Por outro lado, o terceiro que acessa os dados pessoais provenientes de um vazamento, ele também não tem uma base legal que sustente o tratamento que ele está utilizando os dados pessoais. Ou seja, o fato dos dados pessoais terem vazados não torna esses dados pessoais menos suscetíveis à proteção disponível na Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, aquele que utiliza esses dados pessoais vazados deverá justificar por qual base legal ele está tendo acesso àqueles dados pessoais, qual é o liame que o vincula a este tratamento de dados pessoais e, naturalmente, se não houver, ele será responsabilizado pelo uso indevido de dados pessoais, assim como a empresa que foi objeto do vazamento. Agora, professor Jefferson,
Pegando como gancho o último raciocínio do Juliano e também no seu comentário anterior sobre ataques feitos às empresas, essas empresas estão preparadas, elas conhecem os mecanismos existentes para evitar esse tipo de fuga dos dados, ou o senhor acredita que as empresas, na grande maioria, ainda precisam evoluir nesse quesito? É uma pergunta complexa, né? Eu entendo que as empresas, em grande parte, precisam evoluir nesse requisito, né? Então, a verdade é que, como o Juliano comenta, assim, nesses casos específicos onde há um vazamento, vamos dizer assim, malicioso, né? Onde houve, por exemplo, um ataque cibernético e esses dados foram subtraídos através de um ataque, a empresa, ela continua tendo a responsabilidade de, ao verificar que aconteceu isso, gerar um incidente, reportar esse incidente de segurança que aconteceu em relação aos dados. Só essa parte, né, por exemplo, a geração de relatórios de incidentes e o reporte para as instituições responsáveis já é algo que não é uma prática tão corriqueira nas organizações brasileiras. E nós retornamos para a questão da cultura. Então, essa é uma questão cultural também. Então, as empresas, além de possuírem, de implementarem esses mecanismos de defesa computacional, né, então, para evitar que ataques sejam feitos dessa forma, então, tem uma primeira questão que é eminentemente técnica, né, então, a empresa está preparada, e isso também é importante dizer, é caro, então, são necessários investimentos para que as empresas possuam mecanismos de segurança adequados. E ampliando um pouco o debate, assim, né, nós estamos falando muito sobre empresas, né, mas no setor público também. Então, existe a necessidade de investimentos no setor público, né, nas entidades públicas, para que elas também possuam mecanismos computacionais adequados para evitarem ataques cibernéticos, e esses mecanismos, obviamente, custam valores consideráveis. Então, existe uma necessidade bastante clara de investimentos para que se consiga, então, um nível adequado de proteção. Então, a nossa percepção, eu digo assim, nossa, no sentido mais acadêmico, eu imagino que o Juliano deva nutrir uma percepção parecida, mas depois ele pode comentar sobre isso também, é que são necessários mais investimentos na questão tecnológica e, claramente, é algo que nós podemos continuar conversando, talvez em uma outra questão, mas sobre a questão da capacitação. Então, nós precisamos de mecanismos que sejam tecnologicamente capazes, e isso tem um custo considerável, e para que as pessoas também estejam imbuídas nesse processo, elas também precisam ser capacitadas, e isso também tem um custo, né? Então, também são necessários investimentos em educação corporativa, num primeiro momento, assim, eu estou falando aqui diretamente das organizações, para que as pessoas tenham práticas, né, que estejam relacionadas com a proteção desses dados. Então, eu vejo que existe um espaço considerável e também, assim, tentando observar para um lado positivo dessa questão. Esse espaço considerável permite que novas empresas ou empresas que já existam invistam na produção, no oferecimento de serviços relacionados diretamente a respeitar, né, ao compliance com a LGPD. Então, essa é uma oportunidade de negócios que tanto tem um viés jurídico, né? Então existem diversos escritórios de advocacia, por exemplo, que oferecem serviços para analisar, mas também do aspecto tecnológico, né? Então, empresas de tecnologia que oferecem soluções que permitem, então, uma adequação à LGPD. Agora, para o também pesquisador Juliano, como o senhor enxerga essa questão da proteção de dados, da prevenção e dos mecanismos que as empresas precisam estar cientes de ou implementar a partir de agora? Olha, basicamente eu acho que é como o professor Jefferson refere, nós estamos em um momento em que chegou realmente a vez das empresas olharem com muita atenção para a segurança da informação.
Nós temos no Brasil inúmeros pesquisadores, professores e profissionais especializados nessa área, e já há muito tempo vem se discutindo a importância, digamos, dessas pessoas no processo interno das atividades, mas o professor Jefferson pode me corrigir, não havia, digamos assim, uma certa preocupação de todas as entidades em relação à segurança da informação. Isso era, digamos assim, destinado muito a instituições financeiras e outras que tinham, digamos, um vulto e um risco muito grande. Agora, a segurança da informação se tornou pauta diária, ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em pequenas e médias empresas sofrendo por ataques de ransomware e outros objetos dessa natureza. Então, fundamentalmente, a segurança da informação se tornou algo comum, cotidiano, o que é muito importante. Então, digamos, a gente pode dizer que não há escolha em uma sociedade, como a gente iniciou a nossa conversa aqui, apoiada na virtualização, apoiada em dados digitais, pessoais. O nosso próprio encontro aqui, ele está sendo realizado num ambiente virtualizado, ou seja, a própria pandemia expôs isso de uma forma muito relevante. As empresas precisaram se virtualizar do dia para a noite. Então, a segurança da informação é pauta extremamente relevante. E o que ocorre? Aquele empresário ou a entidade que não observar e não atender a princípios técnicos e jurídicos em matéria de segurança da informação, ao fim pagará muito mais caro, seja através de situações advindas por terceiros, criminosos que promovem invasão de dispositivos informáticos, outras questões dessa natureza, ou através dos controles provocados e sanções administrativas pelas entidades responsáveis para tanto. Então, não há escolha. Você tem necessariamente que seguir uma pauta de segurança da informação, não só para os seus dados pessoais, mas para os dados, e principalmente para os dados pessoais de terceiros que você utiliza na sua corporação. Houve um tempo, como o professor Jefferson destacou, de maturação em que a legislação viabilizou, portanto, as empresas a se adequarem a esse processo. Esse tempo foi postergado por diversas vezes. Nós estamos ainda, a pandemia de Covid, que em alguma medida também possibilitou aí que as empresas se organizassem, mas agora chegou o momento de nós fiscalizarmos. Em tese, as empresas precisam estar já com programas de compliance, de privacidade e técnicos relacionados à proteção de dados pessoais, com políticas claras em relação a mecanismos de controle e de reportes também para aqueles envolvidos. E, portanto, a fase agora é de aprimoramento desses mecanismos e justamente nós observarmos os efeitos que a Lei Geral de Proteção de Dados provocarão nas operações de tratamento. E Juliano, ainda falando de segurança da informação e agora também de Estado, o senhor acredita que o poder público também está já adaptado a essa nova legislação e pronto para colocar em prática e cumprir a LGPD? Sempre quando nós falamos em poder público, em Estado, nós falamos em processos complexos de maturação, de adequação e de acompanhamento legislativo. Por qual razão? Justamente por nós termos o destinatário, o contribuinte, e fundamentalmente por estarmos utilizando o dinheiro do contribuinte para empregar políticas públicas e também situações dessa natureza. Ou seja, o processo de contratação do Estado é mais lento, é mais moroso, nós temos uma complexidade muito maior em razão da formatação do Estado brasileiro. E, em virtude disso, há uma natural, digamos assim, complexidade maior para o atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, é importante nós observarmos o seguinte: não existe Estado, desde que o Estado, com o próprio conceito de Estado existe, sem o tratamento de dados pessoais. Então, o Estado precisa tratar dados pessoais.
seja para o emprego de políticas públicas ou para atender os direitos que estão previstos na Constituição. Bem, considerando isso, o Estado ele precisa iniciar um processo de adequação aos seus processos gerenciais e administrativos no que concerne o tratamento de dados pessoais e encontrará desafios relacionados ao emprego, principalmente técnico, porque a estrutura estatal, quando nós estamos falando em técnico, basicamente precisará estar acompanhando aí sistemas informatizados que se comuniquem, sistemas informatizados que tenham a possibilidade de aderência aos processos gerenciais, e a cada necessidade de adaptação, mais uma vez, haverá uma necessidade de desenvolvimento técnico que possui uma latência um tanto quanto maior, quando não uma contratação de um terceiro. Então, digamos assim, o Estado ele possui uma morosidade natural em virtude do modelo estatal que nós temos no Brasil, um modelo de direitos. Entretanto, nós também temos, digamos, em relação ao Estado, uma certa liberdade poética quanto ao tratamento de dados pessoais. Não significa que ele não está sujeito a sanções, muito pelo contrário, mas principalmente o Estado ele é um destinatário importante dessa lei, uma vez que para execução, para garantia de direitos, eu tenho que tratar dados pessoais. Tomemos como exemplos os órgãos relacionados ao trânsito, à saúde, à própria situação da pandemia. Eu preciso tratar dados pessoais para endereçar situações de saúde pública. Então, sem tratamento de dados pessoais, o Estado não consegue entregar os direitos que todos nós merecemos. É questão de tempo até todo o Estado conseguir se adequar, mas de igual forma uma questão de cultura paralela a isso. O que nós observamos, como você faz essa pergunta acerca da nossa opinião, é que sim, há um interesse muito grande por parte dos servidores públicos em entender a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no Rio Grande do Sul, eles estão sendo provocados, naturalmente, acerca dessa matéria. A gente tem feito trabalhos com palestras e interações nesse sentido, porque, basicamente, há um total interesse em adequação e cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Agora, professor Jefferson Campos Nobre, aproveitando o seu conhecimento acadêmico também como doutor em ciência da computação, eu gostaria de saber se existe alguma vantagem tecnológica, se é considerado um avanço tecnológico, se existem benefícios para as empresas a criação e a implementação da LGPD. Como uma legislação assim que concerne vamos dizer assim, a restrição de algumas operações, por um viés nós poderíamos dizer que ela, e em alguns momentos, acho que talvez assim, agora não acredito que seja tanto o caso, mas quando a lei começou a ser discutida, né, havia alguns movimentos no sentido de dizer que era uma lei que dificultava a inovação, né, uma lei que tolhia as possibilidades do empresariado. Houve um certo discurso nesse sentido, porque, claro, como a lei ela impõe restrições sobre algumas operações, ela, num primeiro momento, sim, ela impõe dificuldades para algumas operações. E, assim, de forma mais geral, né, dá para se dizer que a segurança da informação, a segurança cibernética, via de regra, ela restringe o que pode ser realizado. Então, por um lado, nós podemos sim dizer que ela dificulta a realização de algumas operações pelas empresas e pelas organizações. Por outro lado, ela pode ser compreendida como um mote para, sim, a implementação de mecanismos computacionais adequados, de uma cultura organizacional adequada, e isso, por exemplo, pode ser utilizado como uma justificativa para investimentos necessários na infraestrutura computacional, na parte de segurança, na implementação de mecanismos mais robustos de segurança em uma organização. E eu diria, assim, não sou alguém do marketing, mas poderia ser utilizado, isso pode ser utilizado, por exemplo, né, empresas que respeitam uma espécie de um selo assim, de respeito à proteção de dados, empresas que têm um nível mais adequado. De certa forma, da mesma forma que o Juliano comentou, né, também eu trabalho assim, em palestras, em eventos que são para a educação do público em geral, nós passamos sugestões de utilização de dados que elas têm uma certa lógica respaldada em empresas que reconhecidamente respeitam a privacidade dos dados, né? Então,
Por exemplo, sempre se diz assim, é melhor utilizar empresas que já são conhecidas, né, quando eu vou utilizar dados, ou vou evitar, então, usar os meus dados em uma empresa que eu conheço menos, eu tenho menos informações. Então, já existe uma certa lógica em relação a isso que eu entendo que pode ser ampliada. Então, esse é um lado, e eu adicionaria que como um balizador, né, eu acho que também o Juliano coloca muito propriamente, né, no linguajar jurídico, né, a realização lícita, né, o Juliano comenta assim, eu acho que isso também é importante para uma empresa ter um balizador, ela saber exatamente o que pode ser realizado. Claro que eu entendo, eu gostei muito da expressão que o Juliano utilizou, né, que existe uma porção poética, especialmente em relação aos órgãos públicos, e eu concordo plenamente, mas tendo-se um balizador é possível compreender melhor, né? Então eu acredito que a lei ela pode sim influenciar positivamente dentro das organizações, né? Até por funções que vão ser claramente colocadas, né? Então a LGPD fala do encarregado de dados, né? Então é isso, em muitas organizações sequer existe um responsável pela área de segurança da informação, então agora isso vai ficar disciplinado pela lei. Então eu acredito sim que existe espaço para se ter impactos positivos nas organizações. E, professor Jefferson, como um especialista na área, o senhor acredita que a lei foi amplamente debatida e ela está adequada à situação que enfrentamos no país? Ou ela precisaria de alguns ajustes, talvez tecnológicos, alguma coisa que o senhor possa compartilhar conosco que tenha faltado na lei, na sua opinião, alguma sugestão? Meu entendimento é que a lei é bastante adequada, ela cobre uma quantidade bastante grande de casos, né? Nós não comentamos aqui no decorrer dessa conversa, mas eu queria ressaltar, né, até já que tu comentaste que eu sou pesquisador na área, né, eu trabalho com a área da saúde, então existe na lei a figura dos dados sensíveis, né, nós não comentamos, não são dados que necessitam de uma proteção ainda maior, né, dados pessoais que precisam de uma proteção ainda maior. Então, eu creio que a lei, sim, é bastante adequada. Claro que, como qualquer lei, e daí o Juliano vai falar isso com muita do que eu, ela vai ser aplicada por pessoas, pelo nosso sistema jurídico, e a forma como ela vai ser aplicada, como a ANPD, né, a autoridade, ela vai agir, depende também das pessoas que vão estar lá. A lei também institui o Conselho Nacional de Proteção de Dados, então existem representantes de diversas entidades, diversas áreas, por exemplo, a academia tem representantes, então a Sociedade Brasileira da Computação vai estar representada, né, através da Comissão Especial de Segurança de Sistemas Computacionais. Então, eu entendo que a lei, ela, no meu ponto de vista, ela é uma lei adequada, ela é uma lei que ela foi, para mim, devidamente discutida, ela utilizou outras legislações como uma primeira, como uma ideia inicial. Então eu citei a GDPR europeia, nós temos a RAIPA, que é uma lei americana também que trata disso, especialmente relacionada a dados de saúde. Então, assim, eu entendo que sim, essa lei ela foi devidamente discutida, e também, como o Juliano bem pontuou, houveram extensões, né? Então, houve extensões em relação à aplicação das sanções. Então, o tempo que foi inicialmente colocado para as empresas se adequarem, ele foi ampliado algumas vezes, né? Houve essa discussão também na sociedade. Então, meu entendimento é que sim, que essa lei ela é adequada, ela foi devidamente discutida, ela cobre os casos que são necessários, pelo menos assim, numa perspectiva mais generalista. Agora, como qualquer lei, nós precisamos aguardar a forma como ela vai ser implementada, como esses entes que participam, como o conselho, como a autoridade, vão lidar com os aspectos da lei e como as sanções também vão ser aplicadas. Eu acho que também o Juliano comentou sobre essa relação que existe com outras legislações, por exemplo, com a questão quando a questão do consumidor, né, que também tem que ser relacionada, com as questões específicas da saúde, por exemplo, tem que ser consideradas. Então tem nuances da aplicação em relação a áreas específicas, e obviamente isso vai depender da forma como, né, o nosso aparato judiciário vai entender, e a própria ANPD.
Então eu acho que temos uma boa lei, mas eu quero ver, né, eu quero crer que ela vai ser utilizada de uma forma adequada. Nós vamos nos encaminhando para os últimos minutos do nosso programa, mas antes eu queria que o advogado Juliano Madalena falasse em cima dos dados sensíveis que foram citados pelo professor Jefferson, que são dados, entre outros temas, que envolvem origem racial, opinião política, convicção religiosa. Então, para esses dados, existe uma aplicação diferente ou mais severa da LGPD, Juliano? Certo. Bem, basicamente, quando a gente está falando em tratamento de dados pessoais sensíveis, nós estamos falando em tratamento de dados pessoais extremamente qualificados. Por que qualificados? Porque são qualificados, digamos, por algo a mais. Para além de serem dados pessoais vinculados à personalidade do titular, são dados pessoais também vinculados à personalidade, mas que possuem essa qualidade de serem sensíveis, portanto, merecem uma proteção um tanto quanto mais forte. Para isso, o tratamento de dados pessoais sensíveis, ele tem um regramento muito específico lá no artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que o tratamento somente poderá ocorrer quando o titular consentir de forma específica e destacada em relação principalmente às finalidades do tratamento, ou sem o consentimento do titular para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, para o tratamento de dados compartilhados necessários para a execução da administração pública. Tomemos como exemplo aqui a questão relacionada à Covid, por exemplo. Quando a gente está falando em dados relacionados à saúde, nós estamos atraindo, na sua grande maioria das vezes, dados sensíveis. E quando, inclusive, necessários para a proteção ou da incolumidade física do titular. São algumas das opções estampadas lá no artigo 11, que, digamos, endurece o tratamento de dados pessoais em matéria de dados pessoais, portanto, sensíveis. Essas situações, elas necessitarão de regramento um tanto quanto mais fechado, e aquele agente que realiza o tratamento precisará segui-lo, sob pena, portanto, de ter um tratamento fora desse conceito de licitude. Importante nós destacarmos, vejam, os próprios dados sensíveis, e tomando mais uma vez como exemplo a questão da saúde, são indispensáveis para a própria saúde. Como eu vou fornecer condições de saúde, políticas públicas de saúde, sem tratar os dados pessoais sensíveis do titular? A gente desce muitas vezes no aeroporto e agora, por força da pandemia, você pode realizar, ou é indicado que você realize um teste para a Covid. Então, você vai preencher um formulário que é endereçado pelo Estado, pela administração pública. São dados sensíveis e nessas situações, portanto, haverá um tratamento diferenciado para que se viabilize o atendimento aqui da saúde pública e também o respeito aos dados do titular. Esse equilíbrio ele é muito sutil e, como a gente está observando, me parece, no encontro de hoje, tem dois requisitos técnicos a serem observados. A técnica jurídica estabelecida na Lei Geral de Proteção de Dados em compasso com a técnica da ciência da computação, da análise de sistemas, que juntos, digamos assim, viabilizará aí um tratamento de dados sadio e lícito. Agora, professor Jefferson, também para encerrar a sua participação, algumas empresas elas têm dúvidas quanto ao tratamento de dados feitos fora do país e se a aplicação da LGPD existe. Então eu lhe pergunto se isso é possível ou se as empresas podem tratar os dados fora e ter como destino final a população do nosso país. Bom, então, novamente gostaria de agradecer pelo convite. Acho que foi uma conversa bastante interessante, né? Também agradeço ao Juliano pelas informações que eu aprendi essa eu acho que é uma boa conversa, onde se aprende com o que a gente está conversando. Sim, ela faz restrições em relação a isso, então quando esses dados, eles mesmo oriundos de outros países, né, sendo coletados, por exemplo, em outros países, se eles são tratados, né, aqui no nosso país, então eles também precisam respeitar. Então, vamos supor, né, uma empresa de tecnologia de um outro país, ela coleta informações de usuários brasileiros através de
por exemplo, de uma rede social, e esses dados, né, que esse eu acho que é um outro ponto importante, né, nós também não comentamos, é que o tema é tão amplo, né, mas, por exemplo, aspectos comportamentais para gerar uma identificação do indivíduo, né, então não necessariamente dados que ele diretamente colocou, por exemplo, em um formulário, mas, por exemplo, através da coleta de características comportamentais. Então, na hipótese desses dados serem coletados por uma empresa que está em outro país, mas, por exemplo, serem repassados por uma empresa operando no Brasil, ou uma empresa que opera com usuários que estão dentro do Brasil, a LGPD continua, né, mantendo a sua aplicação. Então, esses dados também precisam ser considerados. Esse é um ponto também importante, eu acho que deve ser relacionado. Além da questão, assim, da transnacionalidade que tu coloca sobre a coleta, né, e a operação dos dados, que isso mantém, né, a necessidade. Então, a empresa, por exemplo, mesmo que ela utilize um armazenamento que não seja realizado dentro do Brasil, por exemplo, através de uma tecnologia de nuvem, né, a LGPD continua valendo para esses dados que estão sendo realizados, né? Isso certamente vai ser tema de discussões jurídicas no futuro, porque já o é em outras questões, né, relacionadas, com, por exemplo, com armazenamento e operação de dados em estruturas em nuvem, mas creio que nesse caso vai ser bastante relevante. E também gostaria de acrescentar essa questão, assim, que eu acho que é importante no contexto da nossa conversa, né, que aspectos comportamentais de redes sociais também são considerados dados pessoais. A própria legislação fala sobre isso, assim, ela fala sobre essa questão de características comportamentais de uma forma que eu acho bastante interessante. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, nesse contexto a LGPD mantém a sua aplicação. Perfeito, e com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço a participação dos nossos especiais convidados, o advogado Juliano Madalena, especialista em Direito Digital, e também o professor Jefferson Campos Nobre, doutor em Ciência da Computação pela URGS. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.